Você sabia que os elétrons de um átomo podem ser descritos por números? São os chamados números quânticos? Roda a vinheta e deixa que eu te conto essa história. Decola, garotinha e garotinho, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Jerônimo e serei o professor de Química de vocês aqui no YouTube. Nossa aula se refere à distribuição eletrônica nos orbitais. Para isso, nós pegaremos os elétrons que estão distribuídos na eletrosfera de um átomo e aqui nós veremos que eles podem receber números que os representem. Por isso, se você ainda não aprendeu a distribuição eletrônica, eu te sugiro voltar lá na minha aula de distribuição eletrônica, tá passando um card aqui em cima, você pode acessar a ela, tudo bem? Olha só, nós começaremos a trazer algumas classificações. Todas as vezes que nós ouvimos falar de número quântico principal, representado pela letra N, nós estamos falando que aquele elétron estará na camada de 1 a 7 do átomo. Isto é, nós sabemos que esse número quântico principal pode ser representado pelos números de 1 a 7, que são justamente as camadas. Por isso, se nós tivermos uma distribuição eletrônica que termine, por exemplo, em 3p6, o seu número quântico principal será o número 3, porque é o número da camada que aquele elétron se encontra, tá bom? Ah, tio, mas antes, na 2, na 1, não existem elétrons? Claro, mas pra gente aqui o que é mais interessante é pegarmos o último nível ou a última camada, porque ali geralmente terão elétrons disponíveis para fazer as ligações químicas. Tudo bem? Meus amores, prestem atenção. Esse número quântico principal indica o nível, indica a camada que está. Temos também um número quântico chamado secundário ou azimutal, representado pela letra L minúscula. Tudo bem? Nós verificaremos que ela indicará para a gente, essa letra, o subnível no qual aquele elétron se encontra. Dessa forma, esses subníveis serão representados pelas letras S, P, D e F e receberão também números que possam representar esses subníveis. Por exemplo, se tiver terminado uma distribuição eletrônica em 3p6, significa dizer que terminou em P. O P recebe um número, que é o número 1. Tudo bem? Então, é uma outra classificação para se referir aos elétrons na eletrosfera, a distribuição eletrônica na forma de orbitais. Se terminar em 3s2, tio, o S2 é o indicativo para a gente que terminou em S. Portanto, o S é representado pelo número 0. São apenas representações. Tudo bem? Vamos ver as outras classificações. Vamos nessa. Meus amores, vamos para o terceiro número quântico, é chamado de número quântico magnético, representado pela letra M, com um L subscrito ali, beleza? Ah, tio, preciso ficar memorizando isso? É bom, porque muitos exercícios pedem, de fato, essa classificação de números quânticos, tá bom? Então a gente tem que saber o que é o N, o que é o L, o que é o ML, beleza? Olha só, é muito importante a gente prestar atenção nisso daqui, porque esse tipo de número quântico vai indicar para a gente a posição, a orientação do orbital no espaço. Então, o orbital SPDF, os orbitais SPDF, não serão representados mais daquela forma de esférico para o S e halteres para o P, D e F. Agora eles passarão a ser representados por quadrinhos. E dentro desses quadrinhos a gente vai colocar elétrons, tá bom? Por isso a distribuição eletrônica em orbitais. Show de bola? Dessa forma, vamos observar que esse número magnético, representando a orientação do orbital no espaço, terá uma relação intrínseca muito próxima dos subníveis a que eles estiverem ligados. Por exemplo, se algum átomo terminar em S, nós saberemos que ele terá um número quântico secundário, que foi o anterior que a gente viu, igual a 0. Isso significa dizer que esse número secundário representa para a gente apenas um orbital, que é o orbital S. E dentro desse orbital S, caberão 2 elétrons. Olha só, 2 elétrons. A gente representa os elétrons colocando sempre com spins contrários. Isso é uma regrinha chamada regra de Hund, um estudioso que estabeleceu como que os elétrons, sendo cargas negativas, ficam dentro dos orbitais, porque provavelmente eles iriam se repelir. Beleza? O que é importante considerar é que o número quântico magnético irá representar para a gente essa orientação dos orbitais no espaço, colocando elétrons ali dentro. Aqui a gente quer saber o número quântico magnético. O número quântico magnético passa a representar para nós 3 quadradinhos, que são 3 orbitais, mas esses 3 orbitais juntos, eles representam, na verdade, o orbital P. Tudo bem, meus amores? E esses orbitais P, ao invés de representarem somente 2 lá dentro, passam a representar 2 em cada
quadradinho. 2 em cada quadradinho. E eu representarei todos esses elétrons dentro dos quadradinhos, preenchendo todos primeiros com o spin para cima, por exemplo, para depois preencher com o spin para baixo. Tio, o que significam esses números em vermelho aqui? Os números quânticos magnéticos serão representados por estes quadradinhos. Cada quadradinho recebe 2. Mas se tivermos quadradinhos juntos, nós passaremos a contabilizar todos os elétrons que estiverem ali dentro. E esses números serão indicativos para a gente, muitas vezes, de onde é que esse elétron estará, em qual orbital ele estará. Ele estará no orbital -1, no orbital 0, no orbital +1, tudo bem? E aí, a gente continua preenchendo esses elétrons, percebendo que no subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6 elétrons. 2 mais 2 mais 2, 6. E no orbital D, meus amores, cujo número quântico secundário é igual a 2. Nós encontraremos ali dentro 10 elétrons. Nós faremos um exercício ao fim dessa aula para que a gente entenda melhor, beleza, meus amores? E aí, se a gente estiver no subnível F, cujo número secundário será 3, nós perceberemos que poderemos preencher aqui até 14 elétrons. Isso tudo só para dizer que os elétrons podem ser representados por essa que foi a regra de Hund, colocar elétrons com spins contrários para que garanta uma boa repulsão, um bom distanciamento entre esses elétrons e, da mesma forma, dê estabilidade ao átomo. Assim, a gente consegue tirar uma classificação tanto para o número quântico principal quanto para o secundário, assim como para o magnético. São classificações para a gente mostrar como que o elétron comporta dentro da eletrosfera. Tudo bem? Vamos para a última classificação, que é referente ao spin. Vamos nessa. Meus amores, o quarto número quântico é chamado de número quântico de spin, representado pelas letras S ou MS. Isso aqui, na realidade, é só para indicar a rotação do elétron. Meus amores, segundo o princípio de Heisenberg, é impossível saber a posição e a velocidade de um elétron dentro do orbital. Por isso, nós não sabemos onde exatamente ele está. E esse elétron está em movimento. E ele está próximo a outro elétron, portanto, eles estão rotacionando. O que é interessante pensar aqui, dentro de um orbital, é que esse orbital comportará, cada quadradinho, no máximo 2 elétrons. Esses elétrons são representados por um número quântico chamado spin. Significa dizer que a gente tem que colocar ele para cima e ele para baixo, alternados. Sempre que 2 elétrons estiverem em um spin, a gente coloca um para cima e o outro para baixo. Por convenção, por vezes a gente apresenta o para cima com o valor de mais meio e o para baixo o valor de menos meio. Muitos materiais didáticos, muitos autores, acabam considerando que hoje nem tanto importa o valor, se para cima é positivo ou negativo, mas o que é importante de fato é que eles estejam em sentidos contrários, beleza? Mas nós vamos deixar aqui, alguns autores colocam por convenção que para cima é mais meio. Vamos a um exemplo para a gente entender todos esses números quânticos, como são cobrados nos exercícios? Vamos nessa. Meus amores, vamos finalizar essa aula com um exercício, para que fique bem claro os números quânticos. Olha só, determine o conjunto de números quânticos do último elétron do cloro, cujo número atômico é 17, portanto o número de elétrons é 17, e considere que o primeiro elétron de cada orbital deve ser mais meio. Olha só, então, se nós temos o cloro 17, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é a sua distribuição eletrônica, até que os seus expoentes contabilizem 17. Vamos ver? Olha só, nós já conhecemos o cloro, é nosso amiguinho, né? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Nós temos 17 elétrons. Ora, para que a gente possa avaliar o conjunto dos números quânticos, nós teremos sempre que observar a camada mais externa e onde estão os elétrons nessa camada mais externa. O N representará para nós o número quântico principal. Esse número quântico principal, ele vai mostrar para a gente o número de camadas, não é isso? Então, o número de camadas pode variar de 1 a 7. Nesse caso, é 3. O número quântico secundário representará para a gente os subníveis. Qual é o subnível que ele parou? O número quântico secundário, representado pela letra L, demonstrará para a gente que é o orbital P. O orbital P, ele leva um número. Esse número é 1. O orbital S é 0, o P é 1, o D 2 e o F 3. Se é P, é porque o L será igual a 1. O número quântico magnético, que é representado pela letra ML, ele irá representar para a gente os orbitais. Esses orbitais mostrarão para a gente a justa posição de onde estão os elétrons.
Como é orbital P, nós sabemos que cabem até 6 elétrons, portanto, 3 quadradinhos. E dentro desses 3 quadradinhos, nós disporemos os elétrons. São 5 elétrons. Segundo a regra de Hund, ou Hund, tanto faz, colocaremos todos por convenção primeiro para cima e depois colocaremos os demais para baixo, até completar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós sabemos que cada um deles aqui tem números. Olha só. Dessa forma, o quinto está no número 0. Por isso, poderemos considerar aqui o ml como igual a 0. Tudo bem, meus amores? E o spin? Bom, o exercício pediu para que considerássemos que o spin para cima seria positivo. Nesse caso, o spin terminou para baixo. Então, o quarto aqui, que mostra para a gente o número de spin, será representado, o spin será representado, como menos meio, uma vez que o próprio exercício nos induziu a considerar que para cima o spin será mais meio. Nesse caso, como ele finalizou para baixo, nós o consideraremos menos meio. Portanto, meus amores, são classificações que nós representaremos estes elétrons lá nos orbitais por números, são os chamados números quânticos. Se essa aula foi importante para você, já chega aí dando um like, se inscreva no meu canal para receber mais aulas educativas e coloque aqui no comentário suas dúvidas e possíveis aulas que você quer que eu grave, para estudarmos bastante. Beijos no coração, até a próxima!